E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo e ali atrás, conforme prometido, está o mestre do terror, numa posição agora mais discreta. E esse é o segundo vídeo nesse canal no qual eu apareço de corpo presente total, né? Não é só uma voz. Isso de corpo presente total não fez muito sentido, porque eu estava presente nos outros vídeos também. Mas vocês entenderam. E esse vídeo de hoje eu decidi conversar um pouquinho sobre o que na minha vida, de certa maneira, foram os precursores dos quadrinhos. É literalmente isso. Eu vou mostrar aqui rapidamente, não é o foco em si, né? Desses vídeos, quando eu apareço, eu já expliquei isso no primeiro vídeo que eu postei. O foco é mais conversar, é mais contar alguma coisa sobre a minha vida de leitor, sobre a minha vida de colecionador, muito mais do que mostrar edições em si. Para mostrar edições em si, eu acho que aquele método mais tradicional do canal ali, no qual eu fico folheando a revista em frente à câmera, embora ainda precise de muitos ajustes para melhorar, eu acho que é mais eficaz. Mas eu comecei a ler quadrinhos muito menino, como a maioria de nós que gosta de quadrinhos, né? Licença, suquinho. Mas, antes mesmo de ler efetivamente quadrinhos, teve uma forma de mídia que entrou na minha vida e que eu li muito até enveredar de vez para os quadrinhos e que tem muitas verossimilhanças, é muito parecida, é tipo primo irmão dos quadrinhos. E eu tenho algumas edições que eu tenho aqui na coleção, das quais inclusive eu tenho muito orgulho, elas já apareceram no canal. Na realidade elas já apareceram em 3 canais, elas já apareceram neste canal, num vídeo muito antigo, já apareceram no canal do meu amigo André, né? Se não me engano, já apareceram lá no canal do meu amigo André e já apareceram num canal há muito tempo atrás, num vídeo colaborativo que eu fiz, né? Sei lá, já fazem alguns anos, e agora elas retornam apenas porque o tema é diferente. O tema é falar, tipo, o que te impulsionou a ler quadrinhos? No meu caso não há razões assim tão específicas e ao mesmo tempo existe uma miríade de razões. Mas antes do quadrinho entrar na minha vida definitivamente, eu digo de eu começar a ler, porque até então algumas revistas haviam passado pela minha mão, grande parte delas numa época em que eu ainda nem sabia ler. E eu não estou contando isso. Quando eu aprendi a ler, curiosamente, o mais próximo de quadrinhos que eu li e que fez com que quando o quadrinho propriamente dito caísse nas minhas mãos eu ficasse extremamente interessado, foram essas coisinhas aqui. Do que eu estou falando? Fotonovelas. Sim, amigos, fotonovelas. Só que, claro, não essas. Eu tenho muito orgulho dessas aqui, como eu falei, já apareceram em 3 canais diferentes, estão voltando aqui. São edições muito antigas. Essas edições aqui são lá dos anos, se não me engano, anos 50, por aí, anos 60. Não passam. Antar, esse personagem aqui, inclusive é até bastante conhecido no meio. São revistas muito procuradas por quem curte esse tipo de mídia. E não passam de, né, fotonovelizações de filmes. O Antar é o Tarzan, são antigos filmes do Tarzan com outro nome, né, e fotonovelizado aqui, né, com fotinhos, né, as fotinhos do filme. Os fotogramas do filme transpassados para o material. Isso era feito por uma editora mexicana com um nome bem esquisito, se não me engano, a Editor Max, uma coisa assim. E depois foi publicado aqui no Brasil. Durante algum tempo fez bastante sucesso, inclusive. E eu tenho essas do Antar,
E tenho essas de faroeste, que inclusive anuncia o Antara aqui, ó. E isso é faroeste também, fotonovelização de faroeste. Da mesma maneira, filmes de faroeste antigos, né? Antigos filmes de faroeste, que foram simplesmente fotonovelizados para vender, da mesma editora também, da Editor Max, publicados aqui no Brasil também por uma editora que eu acho que nem existe mais, é Edex, uma coisa assim, né? A editora Max mesmo, que era a sucursal da editora mexicana. Na época em que eu fiz um vídeo mais completo sobre esse material, eu dei uma pesquisada para dar informações mais coerentes. Faz bastante tempo, eu não lembro mais, eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero ficar no foco principal. Qual é o foco principal? Foram as fotonovelas que abriram caminho para eu realmente gostar de quadrinhos. Eu já tinha, como eu disse, já tinha tido algumas revistas de quadrinhos em mãos. Havia achado interessante, mas eu era muito menino, não sabia ler, então foi uma coisa esquecível, né? Nenhuma delas era minha, nenhuma delas ficava lá em casa. Foram embora, eu não pensei mais nelas durante muito tempo. Até que certa vez, depois que eu já havia aprendido a ler e tal, eu fui na casa do meu falecido vô, por parte de mãe, né, o pai da minha mãe. E era uma casa onde eu não gostava muito de ir, porque eu era menino, e porque não tinha o que fazer. Eu tinha um tio lá, que era mais velho e tal, que eu gostava bastante dele, mas ele era adolescente, ele quase nunca estava em casa, e na maioria das vezes eu ficava lá sem ter o que fazer, eu achava chato. Cabeça de criança, né? Só que um dia eu tô lá, doido pra ir embora, quando eu vi tinha um armarinho assim, e eu mexi naquele armário, e o que tinha dentro? Pilhas e pilhas de fotonovela. Mas como eu disse, não esse tipo de fotonovela. Aquelas fotonovelas estilo novelinha da Rede Globo, entendeu? Só que em papel, com historinhas de amor e dramas e coisas do tipo. Eu, na total falta do que fazer, comecei a folhear, e no começar a folhear eu comecei a ler. E cara, eu li um bocado de fotonovelas. Nós morávamos na mesma cidade que meu avô na época, então as visitas eram meio frequentes. E ali se tornou a minha salvaguarda. Cada vez que tinha que ir na casa do meu avô e eu não conseguia escapar de ter que ir, era ali que eu me socorria. O que eu fazia? Eu ia lá ler as fotonovelas. Eu passava horas lendo aquelas fotonovelas. Tinha muitas. As histórias em si não eram assim cativantes, eu não morria de amor pelo que eu estava lendo, mas era o que tinha para ler. E foi o primeiro formato assim de quadrinhos que eu tive a oportunidade de ler, né? Porque a semelhança com o quadrinho é óbvia, até que realmente os quadrinhos de verdade entraram na minha vida e eu me apaixonei por histórias em quadrinhos. Mas tudo tem um começo e muitas vezes, né, a grande parte das pessoas, talvez a maioria, começa diretamente mesmo com um quadrinho que ganhou do pai, um quadrinho que ganhou de um amigo, um quadrinho que achou, um quadrinho que pegou emprestado e leu aquele primeiro quadrinho, se apaixonou e seguiu a vida. Eu, curiosamente, primeiro li fotonovelas para depois passar para os quadrinhos. E aí, muitos anos mais tarde, eu me deparei com essas fotonovelas aqui. E eu tenho uma do Jaspion, inclusive, que é outra simples quadrinização de um episódio do Jaspion, que eu podia ter colocado aqui junto, mas eu sinceramente fiquei com preguiça de procurar. E talvez eu ainda tenha pelo menos um número de uma outra fotonovela em algum lugar aqui em cima na minha coleção. Mas quando eu vi essas fotonovelas aqui, eu quis comprar imediatamente, não só pelo tema, mas porque eu sabia que eram muito antigas. Depois que eu comprei, descobri que é um material bastante disputado, que muitos colecionadores gostam, porque cobram uns preços absurdos por isso aqui, absurdos mesmo, né, porque são razoavelmente complicadinhas de achar. Acho que depende muito da região. É complicado falar isso de é raro. A raridade é uma coisa muitas vezes inconstante, né?
Às vezes o negócio é meio raro para você, porque lá na sua região tá difícil de achar, aqui na minha tem um monte. E principalmente, como eu sempre digo, nem tudo que é raro, nem tudo que tá difícil de achar é bom, né? Às vezes o negócio é raro justamente porque ninguém nunca quis guardar, porque é uma droga. E ninguém quer até hoje. Você quase não vê e também não quer ver. Acontece. Mas eu tenho muito carinho e muito apreço por essas fotonovelas aqui, não só porque eu sei, né, do valor delas enquanto coleção, mas porque elas me apresentaram, porque na casa do meu avô não existia uma única fotonovela com essa pegada. Aventura, faroeste, eram todas historinhas de amor. E elas me apresentaram a esse tipo de fotonovela que até então me era desconhecida. Fotonovela com aventura, fotonovela de faroeste. Eu li todos, já faz bastante tempo. Guardo até hoje com muito carinho, mantenho na minha estantezinha, que não está aparecendo ali, mas onde ficam os faroestes. Né? Guardo até hoje, pretendo guardar. Tive a oportunidade recentemente de comprar outras, mas acabei não querendo comprar e não me arrependo. Eu ia comprar para quê? Só para ter mais? Por mais carinho que eu tenha, né, eu saciei a minha vontade de tê-las e ficar comprando pensando no futuro, um dia eu vou negociar, vai valer mais. Não é muito a minha praia, eu não sou um negociante, né? Eu sou um leitor. É muito mais o meu estilo. Mas o vídeo se resume a isso. Qual foi a sua porta de entrada para os quadrinhos? A minha tá aqui. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim. E pro mestre do terror lá atrás, que talvez não esteja mais tão feliz, porque agora ele ficou bem coadjuvante quando eu apareço.